O que a Bíblia ensina sobre o diabo? Quem é ele? De onde veio? E quais são seus objetivos? A Bíblia não apenas reconhece a existência do diabo, mas também o descreve como um ser espiritual, pessoal, poderoso e maligno. Jesus o chama de inimigo de Deus, homicida, pai da mentira e príncipe dos demônios. Conhecido também como Satanás, que significa opositor, ele possui vários títulos que revelam sua essência. O termo diabo implica caluniador e acusador, e essa nomenclatura já nos alerta sobre o perigo que ele representa. Para compreendermos suas intenções, é essencial investigar sua origem, queda e ações contra a humanidade. Como surgiu o diabo? Por que Deus criaria um ser tão maligno? A Bíblia afirma que Deus é o Criador de tudo, tanto visível quanto invisível, e que tudo criado por Ele é bom. Portanto, algo deve ter ocorrido para que esse ser se tornasse o diabo. Para entender, podemos olhar para Isaías 14 e Ezequiel 28. Embora essas passagens sejam dirigidas aos reis da Babilônia e de Tiro, elas se referem à origem de Satanás. Ezequiel menciona um anjo especial, enquanto Isaías o chama de estrela da manhã, traduzido como Lúcifer. Ele era perfeito, sábio e belo, criado como um querubim, responsável pela adoração a Deus. Contudo, a Bíblia revela que, em algum momento, Lúcifer se corrompeu devido à sua beleza e orgulho. Isaías relata que seu desejo era ser superior a todos os anjos e igual a Deus. A soberania de Lúcifer o levou a acreditar que poderia usurpar o lugar de Deus. Assim, ele se tornou Satanás, o adversário. Supostamente, ele convenceu outros anjos a se rebelarem, oferecendo privilégios em troca de apoio. Como o mal surgiu no coração de Lúcifer, se ele foi criado por um Deus santo? Isso mostra a magnificência da criação de Deus, que conferiu aos anjos liberdade para decisões morais. Deus permitiu o mal, mas não o apoia, resultando na expulsão de Satanás dos céus, como relatado em 3 passagens bíblicas. Acredita-se que cerca de 1/3 dos anjos caiu com ele. Após essa expulsão, Deus criou o homem à sua imagem, aumentando o ódio de Satanás em relação à humanidade. O primeiro passo para a destruição humana ocorreu no Éden, onde Deus deu ao homem liberdade, exceto em relação a uma árvore. O diabo influenciou o homem a desobedecer, levando à sua queda. É surpreendente como o ser humano desobedeceu à única proibição de Deus. Ao questionar Eva, o diabo instigou dúvidas sobre a ordem divina. Quando Eva acrescentou que não poderiam tocar na árvore, o diabo percebeu uma brecha e negou a advertência de Deus, prometendo que seriam como ele. Quando Eva viu que o fruto era atraente, comeu e ofereceu a Adão. O homem preferiu a promessa do diabo à confiança em Deus. Inicialmente, parecia que o diabo tinha razão, pois não morreram imediatamente. Porém, o pecado trouxe morte espiritual, separando o homem de Deus e resultando em sua futura morte física. Com a queda, toda a descendência de Adão nasceu separada de Deus, como ele. Somos pecadores em um mundo sob o domínio do diabo. A culpa recai sobre Adão, Eva e o diabo, mas também sobre nós, que somos tentados por nossos próprios desejos, com o diabo atuando como um colaborador. Para entender como ele age, precisamos saber sobre a situação atual do diabo, onde está, o que sabe e o que pode fazer. A crença popular é que o diabo reside no inferno, cercado por demônios. Embora seu destino seja o inferno, ele atualmente circula pela terra, atuando como príncipe das potestades do ar. Isso não significa que ele seja onipresente ou onisciente, mas ele é um ser milenar que conhece a Bíblia e a história da humanidade. O diabo aprende e manipula, conhecendo nossas fraquezas por meio de nossas ações e palavras. Embora poderoso, ele não é onipotente. Sua ação está limitada por Deus,
que permite a presença do mal por razões complexas relacionadas à sua soberania e onisciência. Atualmente, o diabo está realizando maldades que antes eram apenas intenções. Deus já o condenou, mas, em termos humanos, o diabo ainda parece ativo. Como ele conhece os detalhes da vida de cada um? A resposta está nos demônios que o seguem, formando uma hierarquia que expande sua influência. Esses demônios podem agir de várias maneiras, desde sugestões sutis até possessões, e muitas vezes fazem isso de forma discreta, para que a vítima não perceba sua atuação. Qual é o objetivo do diabo? Ele é um homicida que odeia a humanidade e quer causar sofrimento. Sua condenação se aproxima e seu foco é arrastar o homem para sua própria condenação eterna. A principal estratégia do diabo é o engano, convencendo as pessoas a acreditarem em mentiras. A Bíblia é a única fonte confiável de verdade, e a estratégia do diabo é afastar as pessoas dela. Ele tenta impedir a leitura da Bíblia, dificultar a compreensão e, se alguém a entender, desestimular a prática do que foi aprendido. Para cada etapa, ele usa uma mentira diferente, que pode ser tanto oposta à verdade quanto sutilmente enganadora. O diabo mente sobre a possibilidade de arrependimento, a salvação, o perdão de Deus e a vida eterna. Ele não aparece como um ser horrível. Sua astúcia está em enganar por meio de sutilezas. Nossa condição natural é a de condenação, e o trabalho do diabo é nos manter nessa situação, ocultando o amor de Deus e a salvação em Jesus Cristo. O que o diabo procura esconder, Deus revelou em sua palavra. A justiça de Deus já condenou o diabo, mas ofereceu reconciliação através da fé em Jesus, que morreu e ressuscitou por nós. Somente Ele pode nos libertar do diabo e nos guiar à vida eterna. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Até a próxima!